Oi, gente, professora Nelly de novo aqui. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre descalculia, disgrafia e dislexia. Então vamos começar aqui falando sobre dislexia. Gente, a palavra dislexia, ela tem origem grega, sendo que a mesma vem das raízes de dis. Dis é o quê? O significado dela é distúrbio ou disfunção, tá? E a lix, que significa palavra, ou em latim leitura. Dito isto, a dislexia é uma dificuldade de aprendizagem, na qual o indivíduo tem dificuldade de ler ou escrever. Isso mesmo, tá? Esse déficit leva a uma perturbação profunda na capacidade de ler, que permeia diferentes domínios do desempenho acadêmico. A compreensão depende da capacidade do indivíduo de decodificar rapidamente e reconhecer palavras isoladas de maneira automática e fluente. A dislexia, gente, é uma deficiência de aprendizagem que afeta professores, pais, cientistas especiais e uma das várias deficiências de aprendizagens distintas que afetam várias áreas do desempenho acadêmico dessa pessoa. Está ligada também à dificuldade de aprendizagem na leitura, como eu já disse, escrita, e informações simbólicas de sequência, tá? Bom, a dislexia para o colaborador acima é um dos tipos de deficiência de aprendizagem mais estudadas, afetado mais de 80% de todos os indivíduos identificados como uma deficiência de aprendizagem. Gente, a dislexia ela é compreendida como uma dificuldade em aprender a ler e a escrever, como eu já disse, fazendo com que a criança não consiga relacionar sons da fala com a grafia e escrita. Um exemplo, a criança também, o adolescente, o adulto, ele vai ter uma dificuldade em algumas letras que possuem aspectos espaciais e também semelhantes, como P, B, Q e D. Eu vou repetir de novo. Ele tem essa dificuldade, tá, de fazer essa comparação e essa separação aos aspectos que são aspectos espaciais e semelhantes, como P, B, P e Q, tá bom? Assim como as crianças e os adultos, eles vão inverter as palavras de maneira total ou parcial. Por exemplo, casa. A casa, para alguns, é lido como saca. Uma coisa é uma brincadeira ou um jogo, né, de palavras. Observando uma produtividade morfológica ou sintigmática dos lexos de uma língua ou outra coisa, é sem intencionalidade. A criança ou adulto troca a sequência de grafemas. Também é muito comum indivíduos com dislexia inverterem letras nas palavras ou palavras na frase, ou ainda aglutinam palavras ou separam as sílabas de forma inadequada quando escrevem. Copiam de forma errada as palavras, mesmo observando na lousa ou no livro como são escritas. Um exemplo, mesmo eles olhando, tendo esse contato com o texto, a professora está lá na lousa, está lá no quadro falando, olha, o gato de botas encontrou a sua ferramenta. Mesmo ele tendo contato, mesmo ele observando, vendo, ele vai ter essa dificuldade para transcrever do quadro para o caderno, tá bom? Gente, vocês perceberam que eu sou um pouco meio disléxica, que de vez em quando eu tenho dificuldade de falar algumas palavras. Acho que é porque eu também falo rápido, tá? Bom, copiar de forma errada, como eu falei, mesmo ele tendo esse contato, ele vai comer algumas palavras, tá bom? As crianças disléxicas conhecem o texto ou a escrita, mas usam outras palavras de maneira involuntária, tá? Trocam as palavras quando leem ou escreve, por exemplo, gato por casa. A dislexia é um dos distúrbios que mais afetam a aprendizagem. Dislexia é uma dificuldade de aprendizagem de origem neurológica. A criança que apresenta esse tipo de distúrbio demonstra dificuldade em decodificar as letras do alfabeto. Sente dificuldade em atividades que envolvam a leitura, de modo que essa falha prejudica o seu desempenho.
desempenho. A escrita por textos nos alunos disléxicos, segundo Oliveira, 2019, tende a ser desorganizada com vocábulo empobrecido, poucas linhas, ou seja, tem dificuldade de fazer redações, textos muito grandes, tá? Acompanhadas de omissões de letras, falhas na sequência dos fatos, sem ordem exata e com excesso de pronomes, tá? Também dificuldade de ali trabalhar a questão das pontuações. O outro déficit caracterizado nas habilidades acadêmicas, bem observado na dislexia, é um déficit na ortografia, tá? Não apenas é difícil para os indivíduos com dislexia decodificar palavras, como também é difícil soletrar, codificar as palavras de forma isolada ou contextualizada. Gente, os disléxicos eles vão sofrer com a falta de rapidez ao ler, né? A leitura é sem moderação e sem ritmo. Os disléxicos, às vezes, com muito sacrifício, decodificam as palavras, mas não conseguem ter compreensão. O disléxico tem falha na construção gramatical, especialmente na elaboração de orações complexas, coordenadas e subordinadas na hora da redação espontânea. A dislexia pode ser de 3 tipos: visual, auditiva ou mista. Eu vou repetir de novo. A dislexia, ela pode ser de 3 tipos: visual, auditiva ou a mista, tanto visual como auditiva, tá? As características: dificuldades na percepção e discriminação devido a um possível déficit na magnocélula da visão. A dislexia do tipo auditiva tem como principal característica a dificuldade em relacionar o som, o fonema com o símbolo, grafema. E tem como causa o possível déficit no processamento fonológico ou no processamento auditivo central. Já a dislexia mista apresenta característica do tipo visual e do tipo auditivo, ao mesmo tempo fazendo com que o trabalho pedagógico, ora, se apoie em recursos visuais, ora em recursos auditivos. Gente, esse distúrbio, ele é o quê? Ele vai acometer aproximadamente de 3 a 10% dos estudantes da educação básica. Eu vou repetir de novo. Esse distúrbio ele vai acometer aí em torno de 3 a 10% dos estudantes da educação básica. Conforme o autor citado acima, quem é esse autor? Nico. Ele vai dizer o quê? Que essas pessoas vão ter uma dificuldade nos códigos da linguagem, como a organização das letras em uma palavra escrita, dificuldade de compreensão das palavras, que é na hora da leitura, compreensão e interpretação dos textos comprometida. Gente, a dislexia é uma decorrência da interrupção ou malformações das conexões cerebrais que, de acordo com Capellini, 2004, são responsáveis pela ligação do lombo frontal com o parietal e occipital, que ocasiona um distúrbio específico de déficits na capacidade fonológicas e de leitura. A dislexia é observada ainda na fase precoce, quando se observa dificuldade na consciência fonológica, isto é, na fala e posteriormente no reconhecimento das letras. Então a criança ela começa o quê? A fase dela começar a falar mamãe, papai, vovó. Ela começa a ter essa dificuldade, ela demora mais para falar. Então, às vezes, o pai tem até um pouco mais de dificuldade de observar, porque não, ele está começando. Então, ele fala pá, ao invés de papai, né? Ele diminui ali as palavras na hora de falar. Só que quando vai passando o tempo, essa mãe, esse pai vai percebendo que na verdade, ele já está com uma idade que já era para aprender a falar a palavra inteira. Papai, mamãe, vovó, água. E aí, gente, essa mãe observando esse pai, ele começa o que? A buscar agora uma ajuda. Só que às vezes os pais não percebem. Quem vai perceber o quê? É o professor, é o mediador, é quem está com essa criança. E como vocês sabem, as crianças elas passam a maioria do tempo na escola. Então é por isso que são os professores
que consegue encontrar as dificuldades, que consegue observar o quê? Que as crianças, de uma certa maneira, elas não estão tendo comportamentos adequados para a sua faixa etária de idade. E aí vai começar o quê? Olha, eu estou percebendo que o fulano, ele tem dificuldade ao falar, ele tem dificuldade a maneira como ele vai se expressar, e é daí que vai começar o quê, gente? Uma investigação para analisar se essa criança é uma criança dislexa, tá? Gente, a dislexia apresenta uma caligrafia muito defeituosa. Como assim, professora? Aquela criança conhecida como aqueles garranchos, né? Ela tem aquela dificuldade de escrever e também de entender o que foi escrito pelo quê? Porque ela engole palavras, ela engole sílabas, então por isso que vai ter essa dificuldade, tá? Segundo o manual, que é o DSM-5, a dislexia é classificada por esse manual. Agora eu gaguejei, ainda falei errado, agora, pelo amor de Deus. Agora, tá? Agora é o quê? A dislexia é classificada pelo Manual e Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais como transtorno específico de aprendizagem, estando inserida dentro da classificação de transtornos da neurodesenvolvimento. Lembra que eu falei no começo? Às vezes eu sou meio dislexa, porque eu acabo falando muito rápido e eu acabo engolindo algumas palavras, ou então quando sai o som, sai de maneira errada. Viu, gente? Olha aí. Então vocês estão tendo aula com uma professora o quê? Que sabe dessa dificuldade, mas quando você vai ver que não é essa dificuldade que faz a gente parar, que vai fazer a gente não evoluir, isso mostra que você e também o seu aluno pode ser o quê? Um profissional de excelência, pode se formar, pode aí ter uma graduação, uma pós-graduação. Um exemplo, eu sou formada em pedagogia, sou neuropsicopedagoga, sou pós-graduada também em educação inclusiva, educação infantil, recursos humanos, sexólogo, psicanalista clínica e por aí vai. Então, que as nossas limitações, os nossos transtornos não venham a ser algo que venha nos fazer parar. Então, quando você encontrar um aluno, perceba-se que ele não pode ser rotulado pela sua dificuldade, pela dificuldade que ele apresenta, pelo transtorno que ele tem, pela comorbidade que ele tem, tá? Todos nós temos capacidade de chegarmos muito longe. Nós vamos chegar em qualquer lugar quando a nossa mente chegar primeiro. Que nós não possamos ser aqueles professores ou profissionais que colocamos rótulos nos nossos alunos pela dificuldade que ele apresenta naquele momento. Gente, o nosso presente, o que nós estamos passando, a dificuldade que nós vamos enfrentar, não tem que ser o quê? É isso que vai dizer onde nós iremos chegar. Você é o seu único limite. E os seus alunos também eles vão ser o limite deles, mas façam eles entender. Seja a ponte para fazer eles entender que eles podem chegar a qualquer lugar se eles quiserem. Seja você o diferencial dentro da sua aula. Seja você um professor que motiva, ensinando esses alunos a ser líder das suas próprias vidas. Ensinando esses alunos a subir em cima do palco e dar o show. Ensinando os seus alunos a sair da plateia e parar de ouvir as histórias dos outros e contar as suas próprias histórias. Nós todos vamos encontrar dificuldades. Quem sabe você que está assistindo a minha aula é um TDAH. Quem sabe você que está assistindo a minha aula também é um disléxico. Quem sabe você que está assistindo a minha aula fala assim, olha, professora, eu não tenho nenhum distúrbio de aprendizagem, mas eu sou muito ansiosa, eu estou um pouco depressiva. Então todos nós vamos ter as nossas dificuldades, mas que não sejam essas dificuldades que venham nos fazer parar no meio do caminho. Bom, gente, a dislexia não é uma doença, tá? Mas sim um distúrbio de aprendizagem. Eu quero que você aprenda isso. A dislexia não é uma doença, mas sim um distúrbio de aprendizagem relacionado à genética, a qual a pessoa já nasce com ela, sendo a mesma hereditária. Tal dificuldade atinge as habilidades neurológicas da criança, desfavorecendo o desempenho fonológico da leitura, da escrita e da soletração.
Para o DSM-5, já 2014, na página 67, a dislexia é um termo alternativo usado em referência a um padrão de dificuldade de aprendizagem caracterizado por problemas no reconhecimento preciso ou fluente de palavras. Era muito comum nos tempos da escola a criança ser chamada de burra, preguiçosa pelos colegas e até mesmo por alguns professores desinformados, e também pelo fato da criança não ter interesse pelo conteúdo pelo qual era posto para ela. Na verdade, não se tratava de ser burro ou preguiçoso, mas em razão dele sofrer da dislexia, né, ele tinha uma dificuldade maior de compreender. Por quê? A dislexia não se trata somente de indivíduos espelhar números ou ter dificuldade para ler. Eles trazem também dificuldade na escrita, nas relações espaciais, na administração do tempo e etc. Nota-se que a dislexia impede as crianças de obterem uma leitura fluente, crítica e competente de qualquer tipo de texto, como também dificuldade de reflexão sobre o que lê e na interpretação das palavras do que lê. Gente, olha só isso. Para o Oliveira, 2019, o problema que se torna na leitura passiva, não reflexiva, com soletração fragmentada, sem interpretação, com omissões de linhas, letras e palavras ao ler, qualquer escrito. Já no processo da escrita, as crianças pulam as folhas do caderno, pulam linha na hora de escrever no caderno, trocam os cadernos como, por exemplo, utilizam para marcar as atividades de português, o caderno de matemática, inventam as situações. Há trocas e omissões de letras, palavras e inversões de sílabas. Olha só, é aquela criança que ela escreve aqui nessa folha, um exemplo. Deixa eu pegar aqui esse gibi aqui da Mônica, ó. Vamos supor que ela escreve toda essa página. Só que ao invés, quando ela for passar para cá, ela tinha que escrever aqui. Mas não, ela já vai para cá. Ela pula. Ou então ela escreve aqui, ela já vai aqui, ó. Ela já pula várias folhas. Aí o caderno fica o quê? Desorganizado. Ou então é aquela criança que na hora de escrever, ela escreve na linha, aí pula 2, 3 linhas e escreve. Ou então, ao invés de escrever dentro, ou melhor, em cima da linha, ela escreve dentro. Então ela vai fazendo, ó. Gente, ela vai dando voltas ali, a letra fica grande, fica pequena, ela sobe, ela desce. Então vai ser o que? Um caderno desorganizado. Aí imagine só, se tá valendo ponto para um caderno organizado, essa criança não vai ganhar ponto nesse caderno organizado, porque esse caderno vai estar uma verdadeira bagunça, né? E essa criança não vai tirar ali uma estrelinha. Bom, gente, na minha época era estrelinha, né? Eu tinha um caderno organizado, tentava. Só que eu escrevia muito rápido. Eu escrevia tão rápido, deixa eu contar aqui um negócio para vocês. Eu escrevia tão rápido que eu escrevia tanto para mim como para um aluno, como para um amigo meu. E eu estava sempre com 2 cadernos, escrevia aqui, escrevia aqui, escrevia aqui, escrevia ali. Gente, era terrível, eu era terrível na época. Então, pelo fato de eu escrever às vezes muito rápido, às vezes eu comia letra, né, rapidão ali também, mas eu fui trabalhando isso, tá? Eu fui trabalhando, eu fui me reorganizando para poder ser mais precisa e parar de engolir tantas palavras. Bom, o dislexo pode apresentar diversos outros meios para se expressar, como salienta Seabra 2020, ou seja, usando todos os seus sentidos para compreender o ambiente e se mostrando mais sensíveis aos outros detalhes do mundo não verbal, através da maioria, a capacidade criativa e curiosidade aguçada. Professora, quais são os sintomas de uma pessoa que é dislexa? Vamos lá? Os primeiros sintomas, tá? Em primeiro lugar, vale ressaltar que a dislexia é de ordem genética, tá? E os problemas de leitura são hereditários, tá bom? Desculpa, gente. E ocorrem em várias gerações da mesma família. Fato que é a base para os estudos. Pérola, pega ali um copo com água para mim. Eu tenho uma pérola, gente, aqui de 5 anos. Eu não falei pegar uma água para mim, tá? Fato que é a base para os estudos genéticos sobre os transtornos e a capacidade de ler
Os estudos vão apontar que o risco nos filhos de pais com alguns transtornos é 8 vezes maior do que na população geral. Portanto, crianças com pais portadores de transtorno da leitura têm um risco muito maior em relação à população geral. O distúrbio da dislexia é revelado no momento em que as crianças chegam à escola. Mais uma vez, sempre é na escola. Então, chegou na escola, o professor já nota essa dificuldade. Gente, pois é nesse momento que as mesmas começam a desenvolver de forma mais concreta a linguagem oral e escrita. Nessa etapa, o disléxico começa o quê? A apresentar as suas dificuldades, como suas necessidades de adaptação e tratamento especializado no ensino de aprendizagem. As causas ainda não são estudadas e discutidas nas áreas da neurologia e da psiquiatria. Contudo, os estudos apontam para algumas características diferenciadas na formação e no processamento cerebral, bem como para, fatores genéticos de forma a acometer outros indivíduos dentro do grupo familiar. Alguns sintomas, vamos lá para os sintomas. Alguns sintomas como trocar as letras, tá? Eu já tinha falado isso no começo, mas o primeiro sintoma é trocar as letras, principalmente quando elas possuem sons parecidos como F, E, V, B, I, P, D e T. Vou repetir de novo. Ela vai o quê? Sons parecidos como F, V, B, P, D, T. Pegou? F e V, para ficar mais fácil. F e o V. B e o P. B, P. D e o T. Tende também a pular ou inverter sílabas na hora de ler ou escrever. Eles possuem fala prejudicada. Não conseguir associar letras e sons, confundem palavras que soam parecidos como macarrão e camarão. Possui erros constantes de ortografia, lentidão na leitura e problemas de localização de esquerda e direita. Gente, deixa eu confessar um negócio para vocês. Até hoje, eu me confundo na minha direita e na minha esquerda. Eu já pensei até em tatuar e escrever direita e esquerda para mim não esquecer qual é a minha direita e a minha esquerda. Já pensei. Por quê? Porque às vezes a gente está no trânsito, aí a gente fica... Peraí. Esquerda, direita, direita, esquerda. Aí eu fico... Gente, eu também acho que o carro não vai dar naquele lugar, aquele espaço. Gente, eu não tenho essa noção espacial. Eu acho que o carro não cabe. Eu acho que esse espaço, gente, vai bater, e eu fico nessa. Então, é uma dificuldade muito grande, muito grande, muito grande. Só para você ter noção como é difícil. Você está dizendo, professor, eu também acho, eu tenho essa noção. Eu também acho que às vezes o carro não vai caber. Eu fico com medo e às vezes a gente esquece que é direita e esquerda. Bem-vinda, bem-vindo! Bom, gente, e dificuldade para estudar? A concentração, às vezes quer ler muito rápido, e a questão às vezes de engolir essas palavras vai fazer com que ele tenha dificuldade de entender o texto, o contexto daquele texto. Pegou? Vai ter dificuldade de entender o contexto do texto, daquele texto. Professora, eu fiquei confusa, não entendi o que a senhora falou. Gente, às vezes, pelo fato dele engolir algumas palavras, é como se ele perdesse o fio da meada, né? Eu não sei se você já ouviu esse ditado. Gente, eu perdi o ninho eu perdi o fio da meada. É como se ele precisasse, um exemplo, na matemática. 2 mais 2, 4. Ok, vamos lá para divisão. Eu tenho que dividir 20 para 2. 20 dividido para 2. Só que na hora dele dividir, se ele errar essa divisão, o que que vai acontecer? A conta vai bater o quê? Certo? Não, vai estar errada. Porque se ele errar um número na hora de dividir, mesmo sendo fácil, ele vai errar. Se ele engolir um zero,
se ele dividir errado, se uma mosca passar na frente dele, ele tirar o foco e voltar ali de novo. Se ele errar ali um ponto, gente, raiz. Qual é a raiz quadrada de 12? Qual é a raiz quadrada de 37? Nossa, gente, é terrível, terrível, terrível. Então, tanto nas sílabas, né, como também na hora de fazer contas, gente, o dislexo, ele tem muita dificuldade porque ele perde literalmente o fio da meada, tá? Vamos lá. É bem comum professor e educadores perceber na criança a falta de atenção às aulas ou palestras, tá? A falta de interesse em participar, grande irritabilidade para a compreensão, bem como execução de tarefas, dificuldade motora. Por que ele fica estressado, professora? Porque ele não está conseguindo acompanhar igual os outros. E ele vai ficar o quê? Gente, ele vai se sentir capaz, ele vai se sentir burro, ele vai achar que ele não tem essa capacidade de aprender. Isso vai deixar ele frustrado. Gente, coisa ruim é você se sentir frustrado. Você não tem estímulo para poder aprender. Você vai ficar ruim. Você vai achar que você não tem capacidade, que só os outros podem. Poxa, aí você vai começar a usar essa questão da comparação. Fulano é melhor do que eu. Fulano, ele entende melhor do que eu. Fulano, ele vai chegar. Sempre alguém tá assim na sua frente. Isso é terrível, gente. Terrível mesmo, tá? A dislexia vai abranger uma série de limitações específicas no que vai... Me perdi aqui, gente. Peraí. A dislexia abrange uma série de limitações específicas no que concerne a aprendizagem da língua portuguesa. Também é uma condição variável e nem todas as pessoas com dislexia apresentam a mesma grama de dificuldade ou características, tá? Não vamos colocar todo mundo dentro de uma panelinha e achar que só porque uma pessoa é disléxica, ela vai ser igual a outra pessoa disléxica que você conhece. Às vezes, um que aparenta ter uma dificuldade, o outro não tem essa mesma dificuldade. Tá bom? Vamos lá. A dificuldade de leitura. A leitura é feita de maneira fragmentada, incorreta, como na tentativa de pronunciar partes isoladas de uma mesma palavra, demandando grande esforço e gerando muito estresse e angústia na criança. Ponto 2, dificuldade de compreensão no sentido do texto. Lembra que eu falei? O aluno, mesmo quando não realiza a leitura com dificuldade, acaba não compreendendo o contexto e a relação das palavras, comprometendo completamente a mensagem do texto. Ou seja, o significado, ele não entende o que o autor quis dizer, tá bom? Dificuldade de ortografia. O aluno acrescenta, inverte, omite e substitui vogais e consoantes na escrita nas palavras. Né? Último ponto, dificuldade de escrita, não realizando diversos erros gramaticais na organização geral do texto, como nas pontuações, erros gramaticais, construções sem contexto, continuação sem parágrafos. O papel do professor, qual é o seu papel nisso tudo? O que é que você tem que fazer quando você encontra que essa criança tem essa dificuldade? O que é que você vai fazer? Você vai chamar ele de burro? Você vai abrir mão dele? Você vai dizer, ah não, você é burro mesmo, eu vou te deixar aí que eu tenho que dar a minha aula, eu não vou perder tempo com você, te vira. Problema seu. É esse o seu papel, professor? É esse o seu papel, mediador? Claro que não. Você tem que ter a palavra mediador. O que é um mediador? É alguém que vai ser uma ponte para aquela pessoa. É alguém que vai mediar. Um exemplo. Se você precisa ir numa entrevista de emprego, mas lá a pessoa tem que falar inglês, você não sabe, mas você tem um amigo que sabe falar inglês. Então o que ele vai fazer? Ele vai mediar essa conversa. Você não sabe, mas essa pessoa sabe e vai passar para outra aquilo que você está falando para que ele seja o que? Um mediador entre vocês. Então, o mediador é o quê? Alguém que vai mediar, ele vai facilitar. Pronto! É um facilitador. Eu vou repetir, é um facilitador para aquela criança, para aquele adolescente. Então, o mediador e o professor tem que ser um facilitador, ou seja, se ele está tendo dificuldade, seja a ponte para ele poder passar para outro nível. Como professora, você sendo essa ponte através dessa mediação. Meu Deus, gente. Bom, a escola tem dificuldade em promover a aprendizagem de crianças com dificuldades e distúrbios de aprendizagem. O que é psicopedagogo institucional e um profissional preparado para amparar esse tipo de instituição em relação à diversidade dos alunos.
O papel do psicopedagogo, de acordo com Oliveira, é efetuar, focando sempre a aprendizagem do aluno e não o problema dele. Talvez este seja o erro das instituições de ensino. Como assim, professora? Eu fiquei confusa. O papel do psicopedagogo é o que mesmo, segundo Oliveira? É efetuar, focando sempre a aprendizagem do aluno e não o problema dele. Quando você foca no problema, você vai parar e você vai ficar apegado tanto àquilo que você não vai buscar o quê? Uma solução. Olha só, quando vem uma tempestade, você olha para o que a tempestade derrubou, você não olha para o que ficou em pé, amor. É isso mesmo. Então, o teu olhar, ao invés de olhar para o que ficou em pé e se alegrar por que ficou em pé, ele vai ficar focado no que caiu, no que é negativo. Ah, não, não posso. Ah, não, agora quebrou. Ah, não, agora não vai dar certo. Então, quem sabe essa é a dificuldade que a escola encontra. Ao invés de olhar para a dificuldade, olha para a solução que você pode dar para cima disso, né? Olha para o que você pode fazer, buscar solucionar essa dificuldade que esse teu aluno está tendo. Vamos lá. Cadê, gente? Me perdi aqui. Ao tentar intervir nos problemas dos seus alunos, a psicopedagogia educacional, segundo o autor em cima, quem é Oliveira que está falando, não sou eu, objetiva que todos os profissionais de educação, considerando diretores, professores, coordenadores, pedagógicos, repense o papel da escola frente à dificuldade da criança e os vários fatores envolvidos numa situação de aprendizagem. O trabalho de um professor, de um psicopedagogo, tem que se obter na prática pedagógica, sensibilidade e muito cuidado ao trabalhar com crianças dislexas, pois ele continua no centro do processo de aprendizagem com a função de transmitir seus conhecimentos aos alunos e avaliá-los por critérios bem definidos. Por se tratar de um distúrbio genético, não há como prevenir a dislexia. A saída e detectá-la precocemente para assegurar a aprendizagem da criança e sua qualidade de vida. Neste contexto, a identificação logo nos primeiros anos de alfabetização, vocês viram? Bem como as estratégias adotadas pelos professores são imprescindíveis para o desenvolvimento da criança. Durante o acompanhamento da criança com dislexia na escola, o psicopedagogo deverá orientar a instituição para que esta garanta as adaptações pedagógicas essenciais para que a criança se desenvolva da melhor forma possível. É fundamental o professor analisar o aluno quanto às suas dificuldades, para assim usar as maneiras e os métodos que possam ser eficazes para aquela criança, tá bom? Gente, é importante que a criança dislexa seja respeitada pelos alunos, professores e toda a gestão da escola. Nada de apelidos, nada de palavras ofensivas, né? Evitar, fazer com que essa criança se sinta acolhida, tá bom? Em sala de aula, é sugerido que os alunos dislexos devam sentar-se nas primeiras carteiras, próximo ao professor. Porque isso, de modo que a aproximação facilite a explicação, a visualização do texto, do que está sendo falado. Se ele já tem dificuldade, ele sentar atrás, vai ser mais difícil dele observar, olhar, transcrever o que está no quadro para o caderno. Então, é preciso que essas crianças sentem na frente para que elas possam olhar, ou seja, visualizar, ouvir, observar, para se ela tenha o melhor entendimento do que está sendo passado, tá bom? Bom, gente, é importante também o professor andar o quê? De mão dadas com a família. Eu sempre falo, a família tem um papel muito importante na vida dessa criança. Vamos lá para o diagnóstico. Gente, o diagnóstico é feito por uma equipe multidisciplinar, ou seja, um médico, psicólogo, psicopedagogo, fonodiólogo. Eu sempre tive dificuldade de falar essa palavra, mas eu estou bem melhor, tá? Trabalhando, gesticulando, articulando, tá? Neurologista e etc. Antes de afirmar que o indivíduo é dislexo,
é preciso, sobretudo, descartar várias ocorrências, tais como deficiência visual, auditiva, o TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, escolarização inadequada, problemas de ordem emocional que possam interferir na aprendizagem da criança. O diagnóstico da dislexia pode ser dado em fases distintas da aprendizagem a partir da manifestação e da persistência de algumas dificuldades que acabam por atrapalhar a vida escolar do sujeito de modo progressivo. O diagnóstico é realizado em etapas, segundo Oliveira. Deixará bem claro o problema de aprendizagem e desde então se faz necessário o reconhecimento e o respeito para com os diferentes ritmos de aprendizagem dos discentes, tá? Para diagnosticar a dislexia é necessária uma avaliação extensa, requerendo a colaboração de vários profissionais. Pretende-se com a avaliação conhecer as áreas fortes e fracas do indivíduo, os recursos que dispõe e o envolvimento em que se encontra para que possa ser formulado o diagnóstico e seja de maneira precisa e específica para avaliar a dislexia, tá bom? Ana, como é que é feito? Gente, vai envolver o quê? Uma avaliação médica, cognitiva, educacional e psicológica, tá? A dislexia, conforme o autor, que eu já falei, quem é esse autor? Gente, Oliveira, segundo Oliveira, ele vai dizer o quê? Que a dislexia, quando os resultados do indivíduo em teste de leitura estão substancialmente abaixo do esperado para a sua idade, escolarização e nível de inteligência, é quando as dificuldades na aquisição e uso de leitura são tão significativas que interferem de maneira radical, aí essa criança ela vai começar o quê? A pontuar essa probabilidade dela ser uma criança disléxica. Então vai ser feita uma avaliação com vários profissionais, onde eles vão observar essas crianças, esses adolescentes, para assim dar um diagnóstico, tá? No cenário, vão observar então uma fala atrapalhada, que tão logo pode se seguir do não reconhecimento das letras, palavras gerando, consequentemente, desorganização no processamento para a escrita, mas observe-se que antes de afirmar que uma pessoa é dislexa, é preciso descartar a ocorrência de alguns casos, como descrito por Oliveira, deficiências visuais, auditiva, déficit de atenção, como eu já disse anteriormente. O tratamento, como é que é o tratamento, professora? Vale lembrar que não há cura, tá? Cura plena para o transtorno da dislexia, mas há formas de reabilitação, reeducação gradativamente. Para Oliveira, em questão, independente da evolução dos resultados positivos ou não dos alunos disléxicos, os mesmos poderão e terão que ser estimulados, encorajados para prosseguir nos seus estudos no contexto escolar de forma a concluir. Então, alguns especialistas sugerem algumas atividades para melhor desempenho do disléxico. Uma delas é o jogo da forca, tá? O jogo evidência letra por letra, facilitando sua identificação individual, assim como contribui para o desenvolvimento de habilidades criativas, observação e participação dos alunos. O tratamento, portanto, exige participação de especialistas em várias áreas como pedagogia, psicologia, fonoaudióloga, para a criança com dislexia superar, na medida do possível, comportamento na leitura. Portanto, nós falamos um pouquinho aí sobre a dislexia e no próximo vídeo nós iremos falar sobre a disgrafia. Portanto, dá uma respirada e vamos para a próxima aula.